microfone é novo e eu não coloquei direito. Hoje a gente tem a graça de receber a bênção da nossa amiga Maria Luísa, que vem da Casa do Caminho e vai falar dos esquecimento do passado, é o tema da noite do Evangelho de Jesus. Vamos envolvê-la com todo o nosso corpo para ela desenvolver o tema da noite. E é com muita alegria que eu retorno a esta casa. Obrigada pela recepção, tá? Desde a diretoria até o olhar de vocês. Boa noite. Nossa, xoxinho. Boa noite. Ai, obrigada. Então, eu escolhi o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É só para firmar um pouquinho, Chico Xavier, ele era o capítulo que ele mais amava, porque todos que chegavam até ele carregavam aquela multidão de aflição, né? E o nome do capítulo é Bem-aventurados os aflitos. Então, eu estava folheando o meu evangelho e eu vou falar sobre o esquecimento do passado. Primeiro, com a premissa de que nós somos reencarnantes. Nós temos que acreditar na reencarnação para acreditar nessa passagem do Evangelho. E nós vimos que Jesus disse ainda, né, naquele tempo, que ainda viria, olha, a promessa do Cristo por nós, que ainda viria um novo Consolador. E isso nos dá um entendimento de tempo. Por quê? Naquele tempo que Jesus andava pelas terras, ele não podia falar tudo. É como no início da leitura da vinha, que os apóstolos, Jesus enfrentou uma certa dificuldade com as leis daquele tempo, com as barbáries, né? E Jesus falava por parábolas e ele, em off, ele explicava para os seus apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, né? Paulo não, é o Mateus. Principalmente Mateus, que estava sempre junto escrevendo, foi o que escreveu mais sobre a passagem de Jesus, né? Bom, voltando à nossa realidade, muitas pessoas ficam preocupadas com a vida de hoje. E qual é o nome do menino que saiu agora? Daniel. O Daniel falou que hoje nós somos os reflexos do que nós fomos ontem. Não foi? Vocês ouviram falar disso? E na verdade é isso mesmo. Nós planejamos, projetamos a necessidade de voltarmos à Terra. Mas quantas bênçãos que Jesus nos deu. E a maior dela é o esquecimento do passado. Vocês já pensaram se por acaso a gente sabendo que nós voltamos para a mesma família, nós voltamos perto dos mesmos amigos, e se de repente nós lembrássemos que a nossa mãe não foi uma pessoa boa, o meu pai não foi uma pessoa boa, o meu vizinho que hoje continua me atormentando, já me atormentou em outras vidas. E que também nós temos aquele colega de trabalho, aquele que é concursado, que não tem nada que faz aquele homem sair da nossa vida, porque só vai por justa causa, e a gente tem que aguentar esse meu colega, a gente tem que enfrentar as dificuldades da convivência. Então, você já pensou se a gente nascêssemos com a lembrança
do nosso passado? A maravilha é que tudo que nós fizemos de bom, que nós adquirimos de evolução no nosso espírito, em alguma encarnação nós temos isso latente no nosso espírito. Só que para a vida carnal, nós temos que sentir que esse passado está compactuado na história, no DNA do nosso espírito. Está ali. Aquele que foi alcoólatra em outra vida, de repente, ele nessa nova vida, ele tem os deslizes. Ele se torna um alcoólatra, ele se torna um assassino, dá continuidade ao que ele foi em outra vida. Quer dizer, ele veio com a proposta de dar um novo sentido na sua vida. O Evangelho, toda a leitura é via de luz, caminho da luz, todos, da fonte viva, todos esses livros psicografados, ditados por Emmanuel a Chico, nos dá uma balançada de que o passado não serve para nada. Então, por que então nós vamos para a mesa de um psiquiatra, de um terapeuta, para fazer regressão? Eu concordo com a regressão, mas é que ela se resolva o problema desta vida. É um pânico, é um medo, é uma angústia, uma depressão, problemas dessa vida. Mas não é querer conhecer o que eu fui noutra vida, o que é aquele vizinho que eu não gosto, o que é que ele representou, esse reencontro, não interessa. Nós devíamos procurar uma regressão para saber o que nós fizemos no tempo de Jesus. Muitos têm a barbaridade de falar: eu salguei a ceia, não é? Eu colei um chiclete na cruz, fui eu que cravei aquela coroa na cabeça do Cristo. E se nós que já estamos nesse estágio, com o coração aberto às lições do Mestre Jesus, já pensou como que fica o nosso espírito numa regressão, ao sabermos que realmente nós estávamos lá? Né? Então, vamos acalmar nosso coração, vamos trazer para nessa encarnação a nossa proposta, não desviar do caminho, porque o caminho, quem é o caminho? É o Mestre Jesus, que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Então, quem caminha com Jesus, caminha com a verdade e terá vida eterna. Aqueles que se preocupam tanto em falar: essa sogra que Deus me pôs no caminho, agradeça que essa sogra te deu a filha ou o filho. Então não é tão ruim assim. Ela, sua sogra, é uma árvore que dá frutos, certo? Então nós não podemos achar que não merecemos isso, não merecemos aquilo. O que eu fiz para merecer, meu Deus? Muita gente se coloca nesse questionamento a Deus, não sabendo que tudo que vem para nós é a lei do retorno. Oh, que tristeza, né? É a lei divina, a lei de causa e efeito. Toda ação gera uma reação. Isso é física e é vida. Vida do espírito.
Jesus, Deus não fez o nosso espírito ontem, e nem quando nós nascemos. Até porque eu escutei num seminário, um palestrante muito legal, e ele disse assim, que nós, os espíritos milenares que somos, já vivemos muito, mas que quando nosso espírito veio pousar nas terras do Brasil, é porque nós já fomos abençoados por virmos nascer no Brasil. Brasil que é vista por irmão X, e ele fala que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então é o berço da redenção, da reforma íntima, que nos traz aqui, através de Chico, maravilhas. Gente, 150 anos tem o Livro dos Espíritos. E quantos anos o Brasil tem? Né? 1500, né? 2027, 24, 524 anos a descoberta do nosso Brasil. E é por isso que Nossa Senhora diz, que é a padroeira do nosso Brasil, ela diz que somos crianças. Por isso que ainda nós erramos muito, mas nós estamos na terra maravilhosa do Brasil. Nós estamos vivendo alguns momentos que não são tão bonitos, né? Nem tão agradáveis da gente relembrar, como o suplício dos nossos irmãos do Sul. Mas nós sabemos que ainda é obra do homem, não é obra de Deus. Né? E como é permitido? Não é permitido o mal, mas ainda nós somos seres ainda errantes, imperfeitos. Cada movimento catastrófico, triste, que nós sabemos o que acontece na nossa terra é sempre a mãozinha do homem. E por que nós somos ainda esse povo tão amoroso, que tentamos socorrer aqueles que estão em dificuldades? Acho que não é segredo para ninguém o movimento de todo o povo para chegar até aqueles irmãos do Sul, né? Então a gente vê que nós estamos presenciando momentos de aprendizado também. Olha, eu falo para vocês, eu nunca rezei tanto quanto eu rezei na pandemia. Eu acho que foi os 2 anos e pouco que eu mais orei, que eu mais fiz lives, que eu fiz vídeos, que eu juntei 5 grupos de prece que ainda estão até hoje comigo. E a gente fica pensando, o que Jesus quer de nós? Talvez Ele queira de nós o que o nosso coração ainda não despertou. Ainda estamos procurando coisas materiais. Estamos buscando gozarmos da vida, das facilidades. Gente, como a gente gosta de coisa fácil. Ele quer que nós nos empenhemos mais. Ele quer que nós não fiquemos buscando justificativa em um passado que já foi. Que maravilha que é a reencarnação, que significa novas oportunidades para nós. E eu falo para vocês, pelo que eu estudo, pelo que eu sei, tem muito espírito fazendo textos maravilhosos para poder vir resgatar e
fazer a diferença, mas não estão vindo, mas nós já estamos aqui. Nós estamos recebendo nossos filhos e nossos netos. Olhe para eles como uma bênção, como uma oportunidade para que nós possamos conviver melhor. E é para isso que o esquecimento do passado, ele serve. É para recebermos aqueles seres que estão caindo nos nossos braços. E nós não precisamos saber se foi nosso algoz, se foi um inimigo, não tem, se foi o rei de Roma, não interessa. O que interessa é a nossa responsabilidade da nossa vida hoje. É hoje a hora certa de nós deixarmos essas pequenas coisas de lado. Vamos olhar o rio. O rio, quando passa aquela água limpa, maravilhosa, ninguém vê a água voltando. Ninguém vê a água voltar, que nem câmera lenta. Vai embora. Muitas vezes na nossa vida, os amores vão, mas não vão nem para a eternidade. Às vezes eles vão seguir os seus caminhos. Nós não somos donos dos outros. O único Pai é Deus. Deus é o nosso Pai. E quantos de nós ainda no momento de aflição, a gente acusa Deus. Onde você está, meu Deus? Por que eu? Por que comigo? Vamos deixar a nossa mente livre. Quantas vezes a gente é liberto, a gente consegue alcançar uma libertação da qual a gente só dá valor depois. A gente vê, por exemplo, as pessoas que se jogam nas aflições voluntárias. Esse capítulo diz isso. As aflições de hoje e as de ontem. Né? Não quer dizer que nós também, na nossa programação encarnatória, nós não coloquemos lá no nosso planejamento passar por algumas aflições. Às vezes nós já fizemos coisa tão bárbara que aí a gente tem que pensar, não, o que eu faço para pagar essa promissória? A gente joga lá. Quando eu tiver tal idade, eu vou estar em tal lugar, vai acontecer isso para eu resgatar aquilo. Mas isso tudo é na vida espiritual. Nós já crescemos, nós somos seres inteligentes, nós temos fé que aquece o nosso coração, nós sabemos que nós estamos sozinhos. Então, por que não buscar o nosso anjo guardião? Quantos ficam buscando santo isso, santo aquilo, e quer falar com Deus direto? O nosso anjo guardião está aqui do nosso lado, desde que nós saímos da barriga da mamãe. Eles estão aqui. E ele fica assim, ó, com as suas asas, esperando a gente solicitá-lo. Aí ele só faz assim, ó, e nos envolve com a sua asa de proteção. Quantos momentos, quantos de nós ainda não rezamos com o nosso anjo da guarda? Não pedimos a Deus, Jesus vai até Deus, peça a Ele a intercessão para que o anjo se fortaleça. Eu estou fraco, eu estou indeciso, eu estou sem caminho, sem direção. O anjo pega na tua mão, sem você sentir, porque durante a noite o nosso corpo repousa, mas o nosso espírito não. Quantas vezes o nosso anjo guardião
nos leva às instâncias maiores, nos mostra certas coisas e às vezes a gente não dá muita atenção. A gente vai com nossa impetuosidade, esquecendo os conselhos da noite, esquecendo o caminho que nós fomos. Então, muitos querem interpretar os sonhos, mas não tem que buscar isso. É só levantar, agradeça a Deus pelo toque que teve. Me oriente, meu anjo, você sabe o que eu tenho que fazer. Ilumina meus caminhos. Nós não podemos deixar de sentirmos sempre acompanhados. Olha, Jesus é o nosso governador de almas. E os nossos anjos são os nossos soldados, soldados do Cristo, para nos defender, nos amparar, nos proteger nessa vida, nessa caminhada terrena, que é tão curta, né? É tão pequeno o nosso tempo, gente. Nós nascemos até que nós comecemos a abrir os horizontes da nossa intelectualidade. Hoje as crianças com 5 anos já estão lendo, né? Então, a espiritualidade diz que a inocência das crianças hoje já está chegando, não é mais 7 anos, são 5, porque já sabem ler. Então vai vindo, e como o menino falou, nós temos a responsabilidade da direção dos nossos filhos, que são confiados a nós. Então nós temos que pegar essa responsabilidade, que ser pai e mãe é uma missão também, que nem sempre nós somos tão felizes com o resultado da nossa missão. Mas nós não podemos esquecer que cada um nasce com seu livre-arbítrio e que cada atitude negativa que tomarmos vai refletir na nossa vida futura. Mas nós podemos interferir com conselhos, trazendo as lições do Mestre Jesus para a vida dos nossos filhos, vulgos rebeldes, aquele que não quer saber de religião, mas pelo menos ore por eles. Faça o Evangelho nas suas casas. Emante a parede dos seus lábios com as palavras do Evangelho. O bem sempre vence o mal. Sem contar que nós, quando abrimos o nosso Evangelho, nós protegemos um raio de 200 metros do centro da nossa sala, a circunferência. Nós protegemos também os nossos vizinhos, nossos conhecidos e desconhecidos. Então é muito bom que a gente saiba o valor dessa encarnação, esse momento, o discernimento do que é bom e do que é errado, do que é certo, do que é feliz e menos feliz. Todos nós temos consciência disso. Então, ao fazermos a nossa reforma íntima, diante das nossas atitudes, tentar pensar, refletir, sempre a minha avó falava uma coisa para mim, que eu era muito nervosinha. Ela falava, pode pensar o pior, mas quando for caminhar, faça o melhor. Seja humilde, reconheça o seu orgulho, reconheça aquilo que é falado para você. O que não presta, você põe de lado, mas absorva o que é melhor. A gente tem muitas palavras boas. O Evangelho é só amor. É o caminho para todos nós. E vamos, essa coisa de ter dificuldade com as pessoas, e ir lá para o analista. Eu quero saber o que aquela pessoa, o que eu fiz com essa pessoa na outra vida. Gente,
Cara, nada é por acaso. O Chico falava, não está tudo certo na sua vida, você tem discernimento. Se você pode pedir uma mudança, uma promoção que venha, siga em frente. Desde que cada um responda pelo seu planejamento reencarnatório. Faça a sua parte, a melhor que puder. Faça com amor. Faça pensando no Cristo, que sofreu tanto por nós. Ele é o nosso Salvador. Não existe na terra nenhum ser que sofreu mais que Jesus. Todo tipo de humilhação, de escárnio, todo tipo de afronta. E Jesus sempre pacífico e maravilhoso. Eu não sei se tem alguém que já viu Chosen, os escolhidos. Você já viu? Ah, o Messias viu. Então, é o tempo inteiro uma paz, né? É gostoso de ver o seriado. Eu acho que está indo para a 4ª temporada do Netflix. Acho que está indo para a 4ª temporada, que ainda não está. Eu ainda não vi, só vi as 3. Mas é assim, dá uma vontade de a gente não parar mais de ver aquele seriado. Foi quando Jesus foi escolhido, né? Escolheu os seus apóstolos. E ele vendo que cada um tinha uma brutalidade. Eles eram seres normais, homens com pouca cultura, pescadores. Mas Jesus disse que eles foram os escolhidos por Deus. Então, não importa quem nós somos hoje, agora, importa a nossa transformação, a nossa reforma íntima, a nossa autoanálise. Ninguém precisa, a nossa doutrina, ela é a fé raciocinada. Ninguém precisa apontar o dedinho para um para o outro, porque aponte para nós mesmos. Você já viu aquela coisa que quando a gente aponta o dedo para um, tem 3 virados para nós? Não é? Então, é para nós. Nós temos que voltar o nosso olhar consciente, reflexivo, tá? Tentando equilibrar os fluidos, as energias, as afinidades que nós buscamos para perto de nós. Porque quando nós temos maus pensamentos e más atitudes, só o que não presta se afinizam com a gente, sintonizam com a gente. E quando a gente pensa em cobrar do outro, a gente está sofrendo mais. Aquele que nós miramos, talvez ele nem tenha consciência. Mas vamos cuidar. É paciência. Nosso evangelho está cheio de receita. É benevolência, paciência, tudo. Mostrando que o ódio não é um bom negócio, a inveja não é um bom negócio. Está aqui tudo nesse nosso evangelho. É o receituário da nossa evolução espiritual. É a receita. Vamos colocar fermento novo. Fermento do passado não vai dar nada que preste. Nada que já passou não presta. Se a gente já deixou passar, é porque não prestou, né? Se a gente está até hoje, um casamento longo, uma vida bonita, é porque o fermento ainda está fazendo efeito. Fermento velho e colorado, a gente não tem utilidade, né? E esse fermento se chama energia vital. Não vamos ficar doentes, preocupados com a nossa vida do passado. Vamos nos preocupar com a nossa vida presente, fazer a caridade, que é a caridade que vai nos levar à salvação. E é a caridade começando por nós mesmos.
Eu sofro por isso. Eu vou me curar disso. Eu penso muita besteira. Eu vou parar de pensar. Quando eu começar a pensar alguma coisa que não é boa, vou cantarolar. Né? E a gente vai eliminando os fluidos doentios que os nossos irmãozinhos que estão aí perambulando entre nós. É que eu já falei uma vez que, segundo o Chico, a cada 1000 que morre, um sobe. E ficam 999 aqui entre nós, sofrendo, atazanando a nossa vida. E se nós afinizarmos com ele, aí que nós vamos começar a ficar preocupados. O que eu fiz no passado? Né? A gente começa a não ver a justificativa nessa vida. Mas não tem nada não, viu, gente? A nossa vida hoje é o reflexo do que nós fomos no passado. Não importa quem eu fui, não importa o que eu sou hoje. O que importa é a minha índole, a minha capacidade moral. Ser correto, falar eu amo para quem eu gosto, abraçar a quem eu gosto. São minhas atitudes gostosas de hoje é que vão me proporcionar um passaporte para novas oportunidades e talvez em lugares melhores, um planeta melhor. É o nosso passaporte. Nós fazemos hoje. Inclusive a gente manda o endereço da nossa vida espiritual é aqui, ó. Nós estamos merecendo morar na favela no Grau? Nós vamos morar numa colônia linda? Então, depende de nós. A nossa vida hoje é preparada para o futuro pelas nossas escolhas. E depois que a gente escolhe, tem mais jeito. Né? Então vamos sempre pensando nisso, viver a vida hoje com plenitude, corrigindo as nossas imperfeições, buscando trazer coisas novas para o nosso currículo espiritual. Tudo que deixamos na vida material não nos serve de nada, mas as nossas atitudes, elas plasmam o nosso passaporte para a vida espiritual, nos levando para voos mais felizes e sempre deixando Jesus governar as nossas almas. E copiando, fiquemos com o nosso forninho aceso, aquecido, para trabalharmos as receitas do Evangelho, para que cresça, multiplique e satisfaça a nossa fome da perfeição, para sermos felizes numa vida futura em uma das casas do nosso Pai. Que Deus nos abençoe. Boa noite. Prece, quer que eu faça? Não, até mais.